história começa com o QSMP, na Ilha Quesadilha, onde vários youtubers e streamers de diversos lugares do globo se reuniram para jogar Minecraft com um mod de tradução instantânea. Ou seja, um cara que tá falando francês pode entender um maluco que tá falando português. Bem, no dia 9 de maio, o Twitter da Quack City Studios publicou isso daqui. Bem-vindo ao QSMP. À procura de um refúgio de luxo? Nós pegamos você. Navegue em nossa página online para obter informações sobre como você pode visitar a nossa majestosa ilha paradisíaca. Esperamos vê-lo em breve. E um link. Esse link leva para esse site, com 3 puzzles bem básicos de resolver. O primeiro é um labirinto com números, que se você souber matemática básica, você vai perceber que dá 30. O segundo é só conectar as bolinhas. Conectando todas as bolinhas, a gente consegue olá, hello, bom dia e greeting. E no último, é só achar o número que está faltando, é 21. Juntando tudo e botando aqui embaixo, melzinho na chupeta, passamos para a próxima. Bem, aqui a coisa começa a preocupar até. A gente se depara com esse monte de palavra estranha, ronho. Mas se você tem um olhinho um pouco mais atento, você já percebeu a letra maiúscula e sacou o que tem que fazer. A gente tem que basicamente desembaralhar as letras para se formarem uma frase. Então, por exemplo, o ronho vira honor. Então, seguindo essa lógica, director, horror, ideal, tangible, honor, universal e web. Então, todas as letras, a gente consegue um link do YouTube que leva para isso daqui. Muito obrigado, Quaxer, o seu vídeo ficou esplendoroso. Mas, bem, olhando na descrição, a gente vê que tem youtube.b barra e um monte de código. A gente pega o código da descrição, coloca o youtube.b na barra e BUM! Caímos no próximo. E esse próximo vídeo tem um código na tela. Colocando o código na tela, do mesmo jeito que a gente fez, a gente vai para outro vídeo que vai fazendo a mesma coisa, a gente vai para outro vídeo, um vídeo que linka pro outro, que linka pro outro, que linka pro outro, e você vai ficar assim por muito tempo. E se você juntar todas as letras vermelhas que aparecem aí, você consegue invitação aceptada 23203535, que botando na senha do site, puf, Enigma 2, 3, eu já nem sei mais. E chega em um link codificado e uma imagem preta com um quadradinho branco. O link está codificado com uma cifra que chama substituição alfabética. Basicamente você pega o alfabeto normal e copia ele de trás para frente e embaixo. Então o A vira Z, o B vira Y, o C vira W, deu para entender. Então fazendo isso com todas as letras do link, temos uma imagem do Migur. C3401 é o que está escrito na imagem. No nome da imagem tem outro código. Pegando, colocando o link do Migur, a gente chega para outra imagem. E assim indo sucessivamente, essa porra desses links que me dão trauma até hoje. O legal desse enigma é que normalmente quando você coloca o nome errado em alguma coisa lá no site, ele te dá um alerta. E se não, quando você coloca um dos códigos da imagem, ela entra naquele grid colocando todas, ele forma um quebra-cabeça de um rio e a gente tem o último código. Esse site tem um tabuleiro. Esse tabuleiro é um modelo 3D que a gente consegue girar. Girando o tabuleiro e virando ele de lado de baixo, tem mais código. Código é uma coordenada que leva pra gente pra uma ilha que existe de verdade lá no Reino Unido. A Inaccessible Island. Uma ilha que na verdade é um arquipélago com um vulcão extinto que não tem nenhum habitante vivo desde 1800 uns quebrados. Mas agora você sabe um lugar bom pra, sei lá, esconder um corpo. Indo pro site, colocando Inaccessible Island, catapimbas, meu brother, pra próxima fase. Chegando na próxima fase, a gente se depara com esse áudio aqui. Se você gravar o áudio e olhar o espectrograma dele, que é basicamente um bagulho que o áudio tem em si, que ele forma meio que um desenho, a gente tem essa combinação de emojis. Se a gente pegar a inicial do nome de cada emoji, a gente consegue um This Games Began. Pesquisando no Twitter, a gente cai nessa conta com um tweet e uma equaçãozinha matemática. Resolvendo a equação matemática, a gente não ganha porra nenhuma. Mas, se a gente olhar a foto de perfil, tá escrito Don't be fooled, ou seja, não seja enganado. E lá no cantinho da foto tem El nombre del clips.
é o nome do arquivo. Tem que pegar o nome do arquivo da foto de perfil e jogar no Enigma. Chega nesse nível, tem só um código na tela. Esse código, cada pessoa tem o seu. A gente vai precisar da ajuda de todo mundo. Então, a gente tem que pegar e se organizar. Porque todos os códigos começam com 1, 0, um pontinho. A cada 9 códigos, o último deles tinha pontinho. Então, era 8 caracteres de 1 e 0. Que dá pra uma letra no binário. Então, depois de muito tempo preenchendo uma planilha, a gente consegue essa charada. You walk on us. Pero estamos en lo alto del cielo, only alone in a singular instance, vertido a los que podem agregar lo primero de esto. Depois de pensar e analisar bastante essa charadinha, a gente percebe uma coisa. A chave para tudo isso tá logo no começo. You walk on us, pero estamos en alto del cielo. Isso daí é a chave. Você anda por cima de nós, mas nós estamos por cima da colina. Isso se refere a uma palavra que em inglês significa uma coisa, em espanhol significa outra. Que no caso é solis. Soles em inglês significa a sola do pé. Você anda por cima de nós, a sola do seu pé. Soles no espanhol são sóis, por isso eles estão no alto da colina. Só que tem um probleminha no meio disso tudo. Isso é a senha? Não, tá faltando uma coisinha. O Twitter da Quack City Studios viu que todo mundo tava preso nessa desgraça e fez um tweet, só uma palavra. Então todo mundo ficou pensando que era só uma palavra, só que não era só uma palavra, tinha um número junto. Era Solis 11. E nem vem me perguntar de onde veio esse 11, que eu não entendi, só sei que funcionou. Na próxima fase temos Count plus It's Count. E alguns emojis de música no final. Mas se a gente olhar no código fonte do site, a gente vai ver que esse count em específico, o que está em aspas, ele tem muito espaço entre as letras. Então, se a gente pegar todos os algarismos de count, contando com os espaços, a gente consegue o número 108. E se a gente pesquisar no SoundCloud, a gente consegue essa conta. Count 108. Por que no SoundCloud, você me pergunta? Esses emojis de várias notas musicais juntas são uma ótima representação pro SoundCloud. Se você usar a função de compartilhar do SoundCloud, ele vai encurtar o seu link para uma sequência de 5 caracteres. Eu virei o seu bolinho. 5 caracteres. E se você pegar isso, jogar no Google e trocar esses 5 caracteres pelos caracteres que estão na foto deles, você chega aqui. Chegando nessa playlist do SoundCloud, a gente tem vários áudios com letras P, US, ES, PR, MX, GB, CL e IE. Só pelo BR a gente consegue matar que são nomes de países abreviados. Então, o P vira Peru, o S, Estados Unidos, ES, Espanha, PR, Brasil, MX, México, GB, Grã-Bretanha, CL, Chile e E, Irlanda. Além disso, tem uns emojizinhos que ajudam a gente a achar o país, tipo o Brasil, que tem um verde e algumas estrelinhas, que é uma referência à bandeira. Dentro dos áudios, a gente tem vários bips. Se a gente juntar todos, a gente consegue um cara falando saudações informais de países. No áudio, tem uma capa com uma letra. SoundCloud está escrito: Let me spell it out for you. Only the real ones know. All caps. Esse all caps é importante porque all caps em inglês geralmente significa em maiúsculo, em caps lock. Mas nesse caso ele significa as capitais dos países. Então all caps, todas as capitais. Daí a gente vai nos países que a gente tem e coloca as capitais. Então Brasil, Brasília, Estados Unidos, Washington DC, Peru, Santiago e assim vai. Depois que a gente pega as capitais, a gente vê isso daqui: Lemon Marvel 2x e James. Se a gente pegar as capitais dos países que a gente achou e colocar para corresponder nesse código, Lemon vira Lima. 2x é muito parecido com Double do inglês, que é muito parecido com Dublin. Marvel é de Washington DC. Aqui ferra. Esse James. Como você atrela James a uma capital? E você leu Harry Potter, você sabe como. James, na versão original de Harry Potter, foi traduzido para Tiago em português. E na versão espanhol de Harry Potter, tá Santiago. Com isso, a gente vai pegar a saudação informal que apareceu nos áudios e colocar ela no país certo. Então, por exemplo, Dublin, que é a capital da Irlanda, a saudação dele é What's up? É uma saudação dos Estados Unidos. Estados Unidos, por sua vez, a letra dele no SoundCloud é E. Então, o W vai ser E. Se a gente fizer tudo isso, a gente consegue senselessness. Ficando senseless no site, patapim, patapam, próxima fã. Quack, quack.
Quack, 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 quack. Depois de repetir quack que nem um imbecil, a gente vai procurar o que caralhos é esse quack. A gente acha uma cifra que chama Duck Speaker. Eu vi na minha vida. Mas o problema é que ela não usa quack, ela usa knack. A gente tem que pegar todos esses quacks e transformar em knack. Então, fica lá, knack, 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 knack. Se a gente usar o Duck Speak nesses knacks, que antes eram quack, a gente consegue You Should Get Instantly. E leva a gente pra um TikTok de mesmo nome. Pegar o áudio de cada vídeo e juntar eles todos em um só, a gente consegue isso daqui. K2P WITH1S. E se a gente pesquisar no Google, Killing Two Birds with One Stone. Só que, se a gente colocar Killing Two Birds with One Stone no site, a gente ainda assim não vai conseguir nada. Mas se a gente voltar pro TikTok e ler a legenda dele, tá lá escrito in full com os números. In full em inglês é por extenso. Então, por extenso com os números. Com os números está em português. Então a gente tem que escrever em português os números. Então fica Killing 2 Bird with uma Stone. Colocando no site, patapim patapum, próxima fase. Esto no es el caso. É o que está escrito na fase, só que de trás para frente. Então, na própria fase, a gente vê que tem várias linhas picotadas. A gente pegar essas coisas picotadinhas, a gente consegue fundir elas em uma coisa só e elas viram esse código gigantesco. Se a gente colocar o código para decodificar em ASCII, a gente também tem que colocar o código de trás para frente. Opa, update do futuro aqui, correção. Então, você não tinha que inverter ele de trás para frente. Você tinha só que trocar as letras maiúsculas por minúsculas. Eu sou burro mesmo, valeu! Colocando o código de trás para frente, a gente consegue um formulário do Google. Nesse formulário, a gente tem um caça-palavras. Yay! Finalmente o enigma que eu consigo resolver sozinho. Se ele não tivesse inglês e espanhol, e se ele não fosse completamente falso e uma enganação feita para você perder seu tempo. No formulário do Google tá escrito um precisa do outro. Precisa das duas imagens da cruzadinha e juntar as duas. Se você juntar as duas e tampar o distanciamento entre os quadrados, a gente consegue um tipo de QR Code e leva a gente para outro código. Colocando forms.gle barra esse código que a gente acabou de achar, a gente cai em outro formulário do Google. E quando a gente entra nesse formulário, tem uma grid de 9x9 de quadradinhos pra gente assinalar, disco mais certinho, o alfabeto. Muitos você confia em mim, mas tipo, muitos mesmo assim. Se a gente for tentar assinalar qualquer coisa no chute, a gente vai ver que se assinalar o Do You Trust Me, se a gente assinalar não, todos eles vão dar certo, exceto um deles. Se a gente assinalar sim, a gente ganha o feedback, imagem que é um pato de ponta cabeça. A gente virar esse pato de cabeça para cima e colocar ele sobreposto nos quadradinhos da grid de 9x9 em algo de muito tempo, mas tipo muito tempo mesmo assim, tentando desenhar um pato no Google Forms. Quando você finalmente consegue, você vê que era uma dica falsa e você perdeu muito tempo da sua vida. Atenção naquele disco mais certinho. Naquele disco mais certinho, tentar no tentativa e erro, uma hora a gente consegue o código ACU34. Com o ACU34, a gente ganha o feedback para uma imagem do Imigur, que nem a imagem daquele pato, filho da puta. A imagem do Imigur é um espelho. No espelho escrito Juril. Bem escondidinho lá embaixo do espelho tá escrito Vamos a ver. Só que com um número no lugar de algumas letras. Se a gente colocar isso no site, a gente passa para a próxima fase e vê que toda essa fase era rodada em dicas falsas e que a gente perdeu muito tempo da nossa vida.
A primeira coisa que a gente tem nesse enigma é essa musiquinha tocando de fundo. Se você olhar o arquivo de áudio dessa música, você vai ver que em alguns momentos específicos a frequência dela aumenta ou diminui. Agora, se você pega uma tabela de decodificação por frequência, que é uma tabela de decodificação por frequência, agora que a gente tem os números, a gente pega, joga no Crypt, coloca A126, temos uma combinação de letras. Jogando no Crypt de novo, só que dessa vez com cifra de César, a gente consegue operadora. Bem no cantinho da fase, a gente tem esse maisinho, que lembra bastante o player do YouTube. Se a gente ir no YouTube e pesquisar operadora, primeiramente a gente vai achar um monte de coisa estranha, tipo, sei lá, o canal do Piozinho. Mas se a gente olhar em canais, tem realmente um canal que chama Operadora com a logo da QSMP. Nesse canal tem uma estreia que ainda não aconteceu, mas a capa da estreia são vários pássaros em fios. Esses pássaros em fios são um código chamado Birds on a Wire Code. Se a gente decodificar esse código dos passarinhos, colocando os que estão no fio de cima como maiúsculo, os que estão no fio de baixo como minúsculo, a gente consegue um link do YouTube. Esse link gera para uma transmissão de teste de cores da Adobe, que é exatamente a mesma imagem, só que com os quadradinhos trocados. Procurando, a gente acha que realmente existe uma cifra que usa quadradinhos coloridos. Resolvendo esse código da TV, a gente consegue All in the Script. Pesquisando no Twitter All in the Script, a gente acha esse Twitter aqui. Um tap code nos tweets. Os tap codes estão para um livro que chama 100 Anos de Solidão. No perfil tem escrito What's the Catch? What's the Catch originou a expressão Catch 22. Então a senha é 122, que é os anos de solidão. What's the Catch? Eu só explicando um pouco mais calmo agora, porque na hora eu tava meio apressado. Então, essa conta do Twitter ela é dividida em duas partes. Tem a parte A, que são os tweets, e a parte B, que é a localização. A parte A, ela é os tweets, né? É os tweets com o tap code. Pra descobrir que era o tap code, tinha um poema do Edgar Allan Poe sobre tap, né? Que era pra descobrir que era o tap code, né? E, enfim. Se você decodificasse todo o tap code, ele ia vir em, tipo, um monte de letra junto, um emaranhado de letra colada, tá ligado? Daí se tu separasse, tu conseguia uma versão em inglês do livro 100 Anos de Soledade. Tu conseguia lá uma versão em inglês do livro que é em espanhol, né, do 100 Anos de Solidão. Daí se você resolvesse a parte B, que era o do Catch 22, ele também vem de um livro que é mais ou menos da mesma época, só que em vez de ele ser espanhol, ele é um livro em inglês, que originou lá a expressão Catch 22. Então, tem um tweet fixado lá perguntando quantos anos. Você tinha que juntar o 100, porque ele tava em inglês, os 100 Anos de Solidão, e o 22 do Catch 22. É isso, pode voltar pro vídeo. Prepara porque esse rolê aqui vai ser dos grandes, tá? Bem, o que a gente consegue chegando na fase 9 é uma história de uma pessoa que ficava perseguindo a outra e observando ela em lugares específicos que ela ia, no banco ou no milharal. E no fim desse texto a gente tem Bueno Quem Soy. Se a gente pesquisar Bueno Quem Soy no TikTok, a gente chega nesses vídeos. São 16 vídeos com a mesma estrutura. Várias imagens passando em questão de tipo segundos. É mais ou menos uma imagem por frame e fica piscando muito rápido. Só que o que a gente tem que fazer é a gente tem que caçar uma imagem em específico que tenha um código e fazer isso com todas as imagens. E essas imagens, elas representam o lugar que a pessoa estava observando a outra na história. Então, a gente tem que pegar esses 16 vídeos e olhar frame por frame procurando um código, que é um trabalho extremamente infernal. Depois que a gente pega os códigos de todas as imagens, a gente coloca esse código para o link do Migur. No link do Imigur, a gente consegue um título, uma imagem e uma legenda. Se você pegar todas as imagens do Imigur e colocar uma por cima da outra, a gente consegue a palavra No, bem gigante na sua cara. Agora, se você pega o título e a legenda e funde os dois, intercalando entre um e outro, a gente consegue mais um código que, usando a cifra de Belfort, a gente consegue outra imagem do Migur. Se você pega esses números que a gente conseguiu e coloca eles para decodificar na cifra de coordenadas do teclado, a gente consegue shorts, barra e um código. Se a gente coloca no YouTube, a gente chega nesses vídeos. O vídeo é uma tela preta
como título, seta para cima mais relógio. Só que os vídeos eles não têm só uma tela preta. Às vezes, muito rápido, ele pisca uma imagem referente à história em momentos aleatórios do vídeo. Todas as imagens que a gente conseguiu no TikTok, a gente faz isso com todas elas. Em todo o final, a gente vai conseguir uma imagem diferente. Bem, de todas essas imagens, a gente tem uma só que importa. Esses peixes, eles são chamados em inglês de herring. Então, eles são um red herring. Red herring, por sua vez, é um termo usado em enigmas quando você dá uma pista falsa, e é o que está acontecendo aqui. Tudo isso que a gente fez até agora, o relógio, a cifra e as outras imagens, eram tudo uma dica falsa. E o que importa é o peixe. Então, se a gente pegar a minutagem do vídeo, que o peixe aparece, e a dica red herring, colocar no enigma, a gente passa. Meus amigos, estamos na reta final. Depois de colocar red herring 26, a gente chega aqui. Departure in 16 minutes. Suba letra, por favor. Seria algo em português como saindo em 60 minutos. Seu ingresso, por favor. Esse daqui é o único enigma que tem alguma coisa a ver com o QSMP em si. O resto dava pra fazer tranquilamente sem nem saber da série. Mas esse daqui a gente vai precisar, tanto pelo final dele, quanto pelo começo. O começo dele, a gente precisa pegar os ingressos dos primeiros participantes que chegaram no QSMP, ou seja, a galera que fala inglês e a galera que fala espanhol. Cada ingresso veio com um código. Se a gente pegar esses códigos, juntar todos em um só, ele dá um link de Google Drive. Nesse Google Drive, a gente tem vários. Será que é tão fácil assim? No Drive inteiro, em um documento de mais de 30 páginas. Se a gente for deletando um por um, com a opção de localizar e substituir do Google Drive, a gente consegue La Verdad It Is. Colocando La Verdad It Is, temos um código binário e o final de todo esse enigma. Decodificando o código binário, a gente consegue Leaf Island. Não pararemos. Não queremos barras. Para quem não entendeu a 10 porque não vê a QSMP, eu vou dar uma leve explicada aqui só para não deixar passar em branco. No servidor tem essa entidade que é um código binário. Esse código binário, ele quer que os players fujam da ilha de qualquer modo. Esse enigma inteiro é algo envolvendo os códigos binários, falando para sair da ilha, que eles não querem baixas. E esses códigos binários, em vez de atacar os players, atacam os ovos que os players têm que proteger, porque teoricamente os ovos são o que estão mantendo eles na ilha. Então é isso, rapaziada. Esse foi o grande mistério de QSMP.global. O site atualmente ele tá fora por causa de outro evento do QSMP, né, o das votações. Então é isso. Compartilha esse vídeo para não ter que arranjar um emprego de verdade. E muito obrigado por ter visto até aqui, amigão.